Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, Marcelo. Bom dia, irmãos. Vamos orar? Bom dia. Nós faremos 2 orações, tá, Marcelo? Eu vou fazer a primeira e você faz a segunda e dá sequência à mensagem, ok? Ok. Vamos orar. Bom dia para os irmãos. Grandioso Pai, tu que és imortal, invisível, Criador, mantenedor de todas as coisas, nós estamos aqui na tua presença mais uma vez para ouvir a tua voz através do teu servo que tu escolheste para esta manhã, o Marcelo. Que o Senhor venha conduzi-lo, que o Espírito Santo possa falar através dele, que essa mensagem possa chegar aos nossos corações e achar guarita, e assim possamos praticar o que ouvimos. Ó Pai, a tua palavra fala que todo ser que respira louve ao Senhor. E esse louvor precisa ser santificado, purificado. E muitas vezes nós estamos te dedicando um louvor que talvez não seja do teu agrado. Mas o que me alegra é saber que tu sabes o que passa nos nossos corações. E alegra muito mais saber que o Espírito Santo pode nos moldar e nos tornar aquilo que o Senhor deseja que sejamos. Que o Espírito Santo então nos molde, que a nossa boca, a nossa voz, a nossa garganta possa só louvar o teu nome. A tua palavra fala que a mesma voz que glorifica a Deus também amaldiçoa o Senhor, mas que nós possamos sempre te louvar, sempre estar com louvor de gratidão e que esse louvor possa subir como incenso agradável a ti. Nos ajude, abre a nossa mente, tira de nós o espírito de desobediência, de rebelião, possamos amá-lo mais do que tudo, que possamos estar ali em pé, louvando ao Senhor o cântico do Cordeiro, quando o Senhor Jesus nos levar para o céu. E para tanto nós precisamos ensaiar aqui na terra, começar o nosso ensaio para louvá-lo no céu. Por favor, Senhor Deus, seja conosco, nos ajude, nos livre do mal. Mais uma vez, derrama as bênçãos sobre todos os teus servos que estão aqui, com seus familiares. Mais uma vez, colocamos o Marcelo nas tuas mãos. Perdoe as nossas faltas, nos ajude, nos livre do mal e fale conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai Santo, Deus eterno, o Senhor é o nosso Criador e nós estamos aqui agora de manhã, Pai, conhecendo o dia, buscando o Teu poder, buscando, Senhor Deus querido, a Tua graça, a Tua misericórdia que está prometido que se renova a cada manhã. E cremos, Paizinho, que o Senhor já preparou um lugar para nós. Um novo céu, uma nova terra, onde habita a justiça. E acreditamos também que o Teu plano agora é criar um novo ser em nós, Pai. Um novo coração, um novo entendimento, para que este céu, este novo céu, esta nova terra, possam ser preenchidos com criaturas livres, felizes, que andam em harmonia com o Teu governo. E para tanto a Tua palavra nos revela que o Senhor está formando mais uma vez a Tua imagem, a Tua semelhança em nós. O Senhor Jesus se levantava de madrugadinha e se separava, Paizinho, para buscar o poder para aquele dia. E estamos aqui suplicando ao Senhor que a nossa pálida cooperação, insuficiente, Pai querido, por si mesmo para produzir alguma modificação, alguma contribuição na nossa salvação, mas que está condizente com a obediência ao que o Senhor pediu, para que imitássemos o Senhor Jesus. Então pedimos que o Senhor derrame o Teu poder sobre nós, como derramava sobre Ele. Suplicamos que o Senhor complete a obra, Pai querido, que o Senhor já começou em nós, nos aperfeiçoando, nos capacitando para refletirmos a Tua glória neste mundo, para estarmos, Senhor Deus querido, adaptados para os céus, prontos para estar de pé na presença de um Deus santo, que é um fogo devorador para o mal,
de maneira que aprendamos a retirar todo o mal de nossa vida, Pai. Nos capacite agora com o Teu Santo Espírito. Venha ajudar a todos nós, tocando com aquela brasa viva, Pai querido, nos meus lábios, na minha mente, tocando com esta brasa viva nos ouvidos, na mente, no coração dos irmãos, para que possamos receber a Tua mensagem, Pai querido, a Tua orientação, a Tua guia. Neste momento te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Marcelo, a voz é sua, mas é Deus que vai falar através de você, amém? Amém. Eu vou pedir o compartilhamento da tela. Bom dia a todos os irmãos. Nós hoje vamos estar falando um pouquinho, irmãos, sobre as emoções e drogas estimulantes, né? Eu queria pedir para passar o próximo slide aí. O que os irmãos preferem? Mas seja honesto. Olhando visualmente, né? À esquerda nós temos aí o que Deus criou. À direita nós temos o que o homem criou. Próximo slide. O anterior. É assim que o nosso inimigo está trabalhando, irmãos. Com a hiperestimulação. Né? O que você prefere de novo? As bananas ou aí o sorvete, né? Ou talvez os dois juntos para fazer banana split, aqui são mais antigos, né? Pode passar o próximo. Vamos ler juntos aí? A hiperestimulação, no que diz respeito à música, consiste em supervalorizar o ritmo. Lembra que nós já comentamos aqui como se faz uma droga? Você refina, né? No último exemplo do sorvete aí, nós temos gordura, né? Açúcar, tudo refinado, né? Gordura pura, né? E açúcar e essências de sabores, né? É a base de um sorvete, né? E na droga nós já vimos que o inimigo separa todos os itens, concentra em um só ou dois elementos, né? Às vezes um é veículo de comunicação, no caso da cocaína você tem o éter e você tem a concentração de uma substância alucinógena. Nós vimos a questão da drogaria, né? Das farmácias, como se faz uma droga. Você tira todos os elementos e vai refinando, concentrando um elemento, né? Então, aí a hiperestimulação, hiper é um prefixo de muito, super, hiper, muito, muita estimulação. No que diz respeito à música, consiste em supervalorizar o ritmo e o volume, em detrimento da melodia e da harmonia. Nós vimos que a música representa Deus, né? E o que o inimigo faz? Ele descaracteriza o nosso Deus. Ele retira a harmonia, o ritmo, ou suprime, deixa só um pouquinho, mas as músicas no começo era assim, suprimia um pouquinho a melodia, a harmonia, e acrescentava um pouquinho mais de ritmo. E aí foi aumentando, refinando, ao ponto de hoje em dia nós temos músicas que é ritmo puro, né? Alguns cantores adventistas já estão aí já há algum tempo, já há uns 5, 7 anos, adentrando em nosso meio com música eletrônica. O irmão Castilho aí ontem esteve falando, né, de sites que vendem música como droga, né, para você ter o efeito de alteração mental que você quiser. Então, supervaloriza o ritmo e o volume, em detrimento da melodia e da harmonia. Nós já vimos aí a supervalorização do volume também, os danos que causam, né, aos nossos neurônios, né? Satanás, ele quer realmente escravizar, ele quer emburrecer, destruir o teu cérebro, acabar com a tua liberdade de escolha. Note como Ellen White, irmãos, define o bom cântico. Vamos ver o próximo slide aí.
Ela diz assim no livrinho Música, página 26. O bom cântico é como a música dos pássaros, suave e melodioso. De manhã a gente já acorda aí com as músicas dos passarinhos, né? Música suave e melodiosa. Olha o que Paulo escreve, irmãos. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente, com a razão. 1 Coríntios 14, 15. O espírito aí poderia ser o sentimento, né? Mas cantarei também com a mente. Quem controla os nossos sentimentos, irmãos? A mente, o lobo frontal, a razão, é isso que Paulo está falando. Aquele culto racional de Romanos 12, verso 1, né? Onde no verso 2 ele pede para a gente renovar a nossa mente, não se conformando, não ficando com a mesma forma deste mundo. Então, as emoções, elas têm que estar subjugadas ao controle da razão. O que a hiperestimulação faz é justamente bloquear a mente e viciar. Então, a intenção de Satanás é bloquear o teu lobo frontal, de maneira que você vicie. Lembra do processo de vício, como é que eu expliquei? Há uma tolerância. O nosso organismo reage àquela inibição das sinapses. A sinapse é aquele gotejamento entre os neurônios com neurotransmissores que facilitam a comunicação entre os neurônios, o raciocínio. Mas também podemos, através das emoções fortes, estimuladas pelo ritmo, criar neurotransmissores que inibem esses neurotransmissores das sinapses. E aí a gente bloqueia a mente. O lobo frontal fica inativo, né? Pode passar o próximo. Esse cientista, neurocientista aí, né, é um dos homens ponta no mundo da neurociência, Norman Weber. Ele diz o seguinte: o ritmo repetitivo, sincopado e marcado aumenta os níveis de neurotransmissores noradrenalina, serotonina e dopamina, e de adrenalina no sistema nervoso central, gerando prazer. É por isso que, como eu comentei, a princípio pareça desagradável para o organismo, mas esses neurotransmissores aí aumentados, eles atuam no sistema nervoso central, aonde fica ali o centro de recompensa e gera prazer, né? E quem não gosta de prazer, né? As drogas, muitas vezes, os pais dizem para os filhos assim, não, droga é ruim, isso assim, bebida é ruim e tal. Não, irmão, vou falar a verdade. No chocolate, drogas, açúcar, a gente sente prazer, né? Mas é um prazer que tira a nossa liberdade de escolha. Gera vício, né? Tolerância, vício e escravidão. O Norman Weber, ele comenta que a música tem um poder de nos animar, né? O cafezinho não tem um poder de animar as pessoas? Quantos já viram alguém assim, está passando mal, alguém traz um cafezinho, em alguns segundos que a pessoa tomou o cafezinho, ela já se sente melhor, mas é uma ilusão. Ellen White diz que as drogas estimulantes, elas elevam nossa condição de bem-estar e depois rebaixa abaixo do nível que estava antes. Então, são drogas estimulantes. Ele diz que a música tem o poder de nos animar. E mais, irmãos, eu quero que os irmãos guardem bem isso agora, que este homem fala. Eu teria um vídeo para colocar, eu não tive como compartilhar, minhas sobrinhas viajaram e eu fiquei sem internet no computador. Mas ele, em um vídeo de uma entrevista, que está aí no próximo slide, o vídeo, ele nos conta que a música ela tem um poder de agregar. Os estudos de antropologia mostram que, nesse vídeo ele comenta que os estudos de antropologia mostram que lá nos primórdios do contrato social, não sei se os irmãos sabem alguma coisinha sobre o contrato social. O contrato social é o início da vida social. Os cientistas acreditam que no passado nós vivíamos
como homens da caverna, né? E não havia, os homens eram nômades e eles mudavam de região em busca de caça e pesca, né? Diminuía naquele lugar e mudava. O homem não trabalhava com o rebanho de gado, não trabalhava com o cultivo da terra, porque outros homens vinham e roubavam o que você tinha, tiravam, te matavam. Então, o homem era nômade. Isso é o entendimento da ciência da história com relação à pré-história. A história, irmãos, ela começa, o período de história, ela começa com a escrita, né? Antes da escrita, nós temos a pré-história. Os homens não têm registros nenhum. Depois da escrita, nós temos registro e temos como vasculhar, através de alguns métodos científicos de história, né? Documentos, achados, para a gente começar, assim, a traçar a linha da história. Mas antes disso é a pré-história. Na pré-história, eles diziam que não existia o contrato social, que é o homem vivendo em sociedade, através de regras comuns a todos. Mas o que nós sabemos pela luz da palavra de Deus é que isso que eles chamam de pré-história são os antediluvianos, né? Que o dilúvio apagou todos os registros. E a pena inspirada, Ellen White nos diz, através do livro Patriarcas e Profetas, que o homem não precisava do registro escrito, porque os homens antediluvianos possuíam grande capacidade de memorizar, grande capacidade intelectual. No livro Grande Conflito, ela diz que depois do milênio, quando Satanás sair enganar as nações, ele não vai procurar os homens da atualidade, ele vai procurar as grandes mentes dos antediluvianos para organizar o ataque à cidade de Deus. Olha que coisa interessante, né? Então, existe uma história por trás da história. Nem toda a história contada nos livros didáticos é verdadeira. Ali tem muita mentira. E muitos achados hoje, muitos cientistas hoje na história creem piamente que existiu uma civilização super desenvolvida no passado, né? Existe até o mito de Atlântida, né? Existem documentários e os achados arqueológicos, por exemplo, quem tem a oportunidade de comprar um livrinho da casa publicadora chamado Os Segredos da Ilha de Malta, né? Essa ilha foi descoberta aqui no Pacífico, estátuas gigantes, e quebraram, na mesma época de Darwin, jovens britânicos saíram em 1834 de barco, né? E descobriram essa ilha, e eles quebraram a cabeça dessa estátua e encontraram ali lentes, objetos que não condizem com a época, a tecnologia muito avançada, muitos achados arqueológicos, as pirâmides, por exemplo, as pirâmides do Egito, as pirâmides aqui dos astecas e maias no México, né? Muitos cientistas creem que existiu uma civilização que foi extinta repentinamente. Nós sabemos como, o dilúvio. E a pena inspirada nos diz que eles eram muito desenvolvidos. Os homens antediluvianos chegavam a trabalhar com a genética. Ellen White diz que a gota d'água para Deus destruir o mundo com o dilúvio foi o amalgamamento de seres humanos com animais. Ou seja, eles estavam trabalhando, como hoje está acontecendo, irmãos. Eles estão por aí, às escondidas. Alguns tabloides de jornalismo investigativo denunciam que eles estão trabalhando com as células-troncos, trabalhando, amalgamando seres humanos com animais. Então, irmãos, não havia o registro escrito. E a ciência jurídica nos mostra que o contrato social foi quando o homem parou de ser nômade, se juntou em grupos através de contratos, acordos, de leis mútuas um para o outro, ou famílias, e fazendo assim grupos que podiam se defender, e o homem passou a cultivar a terra e arrebanhar gados, né? Quer seja de ovelhas, de suínos, de bovinos, né? E aí o que acontece? Esse homem nos diz aí neste vídeo que a música teve um papel fundamental em agrupar
em aglutinar os seres humanos, unir, né, para o trabalho. E ele diz que foi descoberto pelos antigos que a música tinha um poder de trazer força física. Nós já estudamos isso. Nós vimos aí que os atletas usam música ritmada, né, polirritmos, para aumentar o potencial de energia acumulado nos músculos, né? E aí ele fala que no trabalho braçal, na lavoura, as pessoas trabalhavam juntas, cantando músicas, né, que estimulavam, músicas bem ritmadas, que estimulavam o movimento físico, né, e elas trabalhavam ali e elas eram unidas através da música. Em janeiro nós vamos ter aí, nós fechamos com a irmã alguns dias para a gente trabalhar alguns temas, e eu vou trabalhar com os irmãos o tema do Vaticano II, o Concílio Vaticano II, de 1962 a 1965, quando foi traçado ali planos para a Igreja Católica, e um desses planos era recuperar os irmãos protestantes para o seio da Igreja. E ali no capítulo Liturgia e Música, colocado ali, nós vamos estar vendo que um desses planos era a utilização da música, né? Movimentos corporais, músicas populares adentrando nas igrejas. Então, irmãos, o inimigo sabe com que ele está trabalhando. Ele sabe que a música tem esse poder de aglutinar, de juntar. E qual movimento nós temos visto aí da Igreja Católica para juntar, together? Não sei quantos estão aí, né, a par do que tem acontecido no mundo evangélico. Aquele vídeo agora de 2014, em um Concílio Mundial das Igrejas, onde o Papa aparece em um vídeo, né, chamando os irmãos evangélicos, né, e para se unirem, dizendo que o protesto acabou, né? Houve até uma comemoração em 31 de outubro de 2017. A Igreja Católica comemorou os 500 anos da Reforma Protestante. Como pode isso? Na verdade, ela estava comemorando a derrota do protestantismo, né? Aquele abismo que a Ellen White fala em eventos finais no grande conflito, que seria interposto, o protestantismo lançaria o braço através do abismo e se uniria ao romanismo. Isso já aconteceu, irmãos. 2014, nesse concílio, simplesmente foi uma exteriorização daquilo que já havia sido traçado, né? Em 95, os luteranos já haviam assinado um acordo de união. Depois foi a vez da igreja anglicana, que é o protestantismo inglês, a igreja anglicana também. Um por um foi tomando, e ali em 2014, né, foi só uma exteriorização, uma propaganda de que o protesto acabou, e ele ali se coloca como José. Ele diz que queria dar um abraço, voltar a se unir, porque os irmãos de José tinham muito dinheiro, tinham muita prata e ouro, mas não podiam comer a prata e o ouro, né? Na verdade, ele está dizendo que nós somos os irmãos que difamamos José. Ele é José. E ele está no trono, no controle do mundo, foi restaurada a imagem, curada a ferida, e ele agora está lá e nós vamos ter que ir até ele, nos ajoelharmos para pedir pão. Ele está dizendo que ninguém vai poder comprar e vender logo, logo, irmãos. É isso que ele diz naquele vídeo, quem puder assistir aí, no Amazing Facts ou na Terceiro Anjo, Papa cumpre a profecia número 1. Depois, em 2015, né, os evangélicos foram a Roma, né? Teve a Laudato Si em 2015, nós tivemos uma série de acontecimentos, o Papa cumprindo a profecia, e a terra toda se maravilhando e seguindo a besta, irmãos. E a música tem um papel. Todos os eventos together tinham lá músicos evangélicos e nossos músicos, músicas adventistas. O movimento carismático que foi lançado no Brasil em 1978, quando o Papa João Paulo esteve aqui, e rezou a primeira missa carismática do mundo, lá na igreja em Brasília, né? O movimento carismático identificou o pentecostalismo, né? O carismatismo católico com o pentecostalismo, e a liga para essa união, né? A cola foi a música.
né? E esse homem comenta justamente isso, o poder da música de aglutinar, de fazer as pessoas andarem juntos, né? E o programa Together, que foi realizado no mundo todo, começou nos Estados Unidos, lá de frente à Casa Branca, de frente àquele obelisco lá pagão. Esse movimento Together quer dizer juntos, né? Todos juntos, né? E logo depois a Igreja a Católica Ortodoxa também se uniu, a ida do Papa lá em Jerusalém, com Bartolomeu, o patriarca da Igreja, com 250 milhões de católicos ortodoxos, se uniram à Igreja Católica. A Igreja Católica passou a ordenar bispos anglicanos casados como ministros católicos, né? E depois nós tivemos também o judaísmo, né? O Papa conseguiu. Depois o islamismo, ele esteve lá na Arábia Saudita e foi recebido por uma multidão com honras dentro do território islâmico. Ele controla tudo, irmãos. O dragão deu o seu trono à besta. Então, esse homem vai falar do poder da música, e o Concílio Vaticano II trata exatamente desse estratagema, né, diabólico para conquistar o mundo protestante, e eles estão adentrando, né? Pode passar o próximo slide. Eu teria para compartilhar com os irmãos também esse videozinho aí, que circulou na época na internet, no mundo todo, na verdade, promovendo. O som está sumindo, irmãos? Estão ouvindo bem a minha voz? Eu ouço bem, irmão Marcelo, só que algumas vezes o som vai mais abaixo e aí volta a ficar mais no volume mais alto. Ok. Eu vou chegar mais pertinho aqui do aparelho. Nesse vídeo aí, irmãos, que viralizou nas redes sociais, na verdade, divulgando Beyoncé, né? Eu acho que é Beyoncé o nome da artista, mas o que eu gostaria de enfatizar é o seguinte: esse videozinho mostra essa criancinha e um bebezinho. Ele vê na televisão a música, ouve a música ritmada, e as perninhas dele, ele começa a dançar involuntariamente. Ele não entende o que está se passando, mas ele começa a mexer as perninhas eletricamente, e ele dança. E esse vídeo mostra justamente o que nós vimos aqui colocando. A música tem um potencial para mover a carne. Dança, né? Movimentos corporais, hormônios são estimulados, né? E você, involuntariamente, essa criança involuntariamente, ela começa a dançar porque ela não tem condição de entender o que está se passando. E ela ouvindo e vendo esse clipe musical aí, ela dança eletrizantemente. Pode passar o próximo. Olha o que a Sônia White fala no Lar Adventista, página 407. Sobre hiperestimulação. Olha o que ela diz, irmãos. Satanás sabe que órgãos excitar, ou seja, hiperestimular, para animar, monopolizar e atrair a mente, de modo que Cristo não seja desejado. Os anelos espirituais da alma ficam por esperar. Então, se você tem uma música que tem ritmo concentrado, ou síncopes, ou polirritmos, que tem ruídos por instrumentos que produzem ruídos, ele está excitando a sua mente, ele está te eletrizando, monopolizando, de maneira que o seu lobo frontal não vai funcionar, e mesmo que a letra da música traga uma mensagem que era para enternecer a alma, que era para levar ao arrependimento, vai ocorrer o contrário. A mente vai se cauterizar, ela vai ficar insensível, e você já foi exposto à verdade. E você será julgado, né, pela luz que você tem ou poderia ter tido, se você estivesse ouvindo a palavra de Deus de forma que você compreendesse. Então, ela diz, Satanás sabe que órgãos... Presta atenção, irmãos, nós não falamos aqui sobre gonadotrofina, não falamos que a hiperexcitação mental e essa música também estimula a liberação
não só de movimentos físicos dos seus membros, seus braços, suas pernas, mas também dos órgãos sexuais. Ela diz, Satanás sabe que órgãos excitar para animar, monopolizar e atrair a mente de modo que Cristo não seja desejado. Os anelos espirituais da alma ficam por esperar. E ela continua. Pode passar o próximo. Se trabalharmos para criar excitação do sentimento, o que é o sentimento? É o sistema límbico, é o sistema das emoções, é o êxtase, né? Êxtase da euforia, da alegria, né? Se trabalharmos para criar excitação do sentimento, olha só, teremos tudo quanto queremos e mais do que possivelmente podemos saber como manejar. Vai sair do controle, irmãos. É o que está acontecendo nas igrejas. O povo está pulando, o povo está dançando. Sentimentos impuros, porque impulsos sexuais são estimulados. Se trabalharmos para criar excitação do sentimento, ou seja, nós já vimos aqui cientificamente que quando o sistema límbico, o sistema das emoções está aflorado, excitado, o lobo frontal, por sua vez, está inibido. Ele está no sentido quase que semi-hipnótico. Não há sinapses, ele não funciona, você fica em uma situação deplorável, animalesca, você não sabe distinguir o certo do errado, o profano do santo, né? E é por isso que isso está provocando na igreja um apego tão grande a esses ritmos, a essas músicas. Pode passar o próximo. E olha o que a ciência vai nos dizer aí. O sistema límbico, que é o sistema das emoções, coordena a experiência emocional, o comportamento sexual. Nós não já vimos isso? Motivação e memória. Tem inter-relação com o córtex pré-frontal. E nós vamos ver aí que inter-relação é essa. É porque quando o sistema límbico está hiperestimulado, o córtex pré-frontal fica inibido, né? Você não pode ter um e o outro funcionando de forma 100% de um e 100% de outro. Quando um está em 100%, o outro está inibido. E olha só, coordena a experiência emocional, as emoções, o comportamento sexual. E qual culto que Deus quer? É o culto emocional? Nessas igrejas pentecostais, nós temos o culto do Cai-Cai. E eles dizem que isso aí, nós vamos ver profeticamente Ellen White falando que isso ia acontecer, é o cair do espírito, né? Tem a história da música evangélica gospel, que nos mostra que os negros, quando vieram da África para a América, foram proibidos a realizar o seu culto pagão, né? E eles deram um jeito, né? Através da música, eles disseram que aquilo era o cair do espírito, mas eles estavam sendo possessos pelos deuses, entre aspas, pelos anjos caídos. Olha só, continuando aí, os sistemas sensoriais. O que são os sistemas sensoriais? Nós já vimos aqui, os sentidos. Ellen White diz que a religião que vai predominar nos últimos dias é a religião sensual. A mesma que caracterizou o povo, em volta do povo de Israel quando estavam para entrar em Canaã, no Vale de Sitim. O que é a sensualidade? Alguns confundem sensualidade com sexualidade. Sensualidade, irmãos, não tem especificamente a ver com sexualidade. Sensualidade tem a ver com sensores. Os nossos sensores dos sentidos, o olfato, a visão, o paladar, a audição. E o que tinha lá no Vale de Sitim? Que Balaão, profeta de Deus, armou cilada para o povo de Deus. E o povo de Deus foi para aquelas festas, lá tinha música, audição. Lá tinha as vestais gentílicas, as mulheres bonitas vestidas com vestais atraentes, sensuais. Vestimenta que não condiz com a modéstia cristã, vestimenta de decotes. Se vocês puderem ver, eu tenho uma palestra sobre tipologia da libertação, as vestais gentílicas dos egípcios, né, dos cananitas, né, de Babilônia, eram mini saias, eram decotes, vestimentas transparentes. É o que nós estamos tendo hoje, né? A visão, a audição naquelas festas, a comida, o paladar, né? Todos os sentidos Satanás estava trabalhando para embotar os sentidos, amortecer a razão
E ludibriar o povo de Deus é enganar e levar à idolatria. Os sistemas sensoriais, através do tronco encefálico, influenciam o sistema límbico. Então, através dos sentidos, o sistema límbico é estimulado. Essa ação ocorre através do sistema monoaminérgico, modulatório difuso de neurotransmissores. Então, esses neurotransmissores são estimulados a serem secretados, né? Olha o que vai ser dito aí. A expressão das emoções é coordenada pelo hipotálamo, o qual influencia o sistema endócrino. O que é o sistema endócrino? Eu falei de duas maneiras do corpo, a mente se comunicar com o corpo. Eu falei no início para vocês que a mente se comunica com o corpo primariamente pelo sistema nervoso, que é dividido em sistema nervoso central, que é a massa cefálica aqui, que é dividido em cérebro, cerebelo e bulbo, né? Que é o encéfalo, sistema nervoso central. Sistema nervoso periférico, que é todo aquele cordão do feixe nervoso que desce na medula espinhal. E dali saem milhões de cabos distribuídos pelo corpo para a gente sentir o tato, para a gente sentir, né, os nossos sentidos ali de comunicação. Isso é o sistema nervoso. E a outra comunicação é o sistema endócrino, que é o sistema de glândulas secretoras de hormônios que se comunicam. Os hormônios, por exemplo, eu não falei que a adrenalina é um hormônio de comunicação que prepara o seu corpo todo para fuga e luta. Lembra que a gente viu aí, vários irmãos tiveram experiência aí com um cachorro correndo atrás, né? Mas outras situações também. Você está em uma calçada e ouve o estampido de uma frenagem, de um pneu riscando o chão, né? E você dá um pulo, olha para o muro e já sobe em cima do muro, né? Pensando em fugir de um carro desgovernado, alguma coisa assim. Então, o sistema endócrino, que é o sistema de glândulas que secretam hormônios, é um sistema de comunicação também. E aqui está dizendo que a expressão das emoções, as emoções, já vimos que a expressão dela é no sistema límbico. E já vimos que os sistemas sensoriais, né, eles influenciam o sistema límbico. E já vimos no primeiro parágrafo que o sistema límbico coordena e tem relação com o córtex pré-frontal inibindo. Então, a expressão das emoções é coordenada pelo hipotálamo, o qual influencia o sistema endócrino de hormônios, o sistema nervoso autonômico e os movimentos. Então, veja bem, as emoções acabam controlando tudo. Controla os hormônios, controla o sistema nervoso autonômico. Lembra do sistema nervoso autonômico? Que é aquele que controla a nossa digestão, a pressão arterial, o batimento cardíaco, a respiração, a temperatura do corpo. Todo o nosso corpo é controlado pelo sistema nervoso autonômico. Então, a expressão das emoções vai controlar isso aí. E aí você tem hormônios, lembra, que controlam o sistema endócrino, como a adrenalina, a neuroadrenalina, que te preparam para fuga e luta, inibem o lobo frontal, até porque Papai do Céu fez assim, para que na situação de fuga e luta você não fique pensando muito, racionalizando muito. Mas controla também os movimentos, todos os movimentos. Então, aquele potencial de energia que vai para os músculos, né? Que vai para o corpo, os órgãos do corpo, não só para os músculos, para os órgãos sexuais também. Vai para ali energia potencial de estímulo. E eu me lembro que eu resisti muito aí o encontro de casais, né? Porque minha mãe, na década de 70, nós éramos católicos, minha mãe estava separando meu pai, e eles, né, fizeram uma última tentativa indo para encontro de casais com Cristo da Igreja Católica. Esse modelo veio da Igreja Católica, foi recebido pela Igreja Batista e foi copiado pela gente, né? Encontro, não parece bonito? Não sou bonito? Encontro de casais com Cristo, né? E por isso eu resisti. Depois a gente era do Lar e Família, a gente era ancião na igreja, e com muita pressão eu acabei indo. Porque tem muito mistério, ninguém fala o que acontece lá, ninguém revela, né? E a gente acabou indo, simplesmente para eu me decepcionar. A valorização da comilança, comidas estimulantes,
e até um prêmio para o colher de ouro, né? Aquele que comia mais, uma homenagem à glutonaria. Tem uma festa num dia que homenageia lá, e casais têm que se beijar publicamente na frente dos outros casais, passando por um túnel, né? Uma coisa que estimula também. Olha, alguém está com o microfone aberto aí, e eu acho que deve estar inibindo o meu microfone. Estão todos me ouvindo? Sim, está. Sim, Ah, nós tá, porque eu estamos. estava ouvindo um som, eu sei que quando, eu já aprendi aqui com vocês, que quando tem um barulho, alguém fala, inibe o microfone do outro. Então, a valorização, a alimentação, e eu tomei um susto quando a gente chegou no sábado à noite no nosso quarto, eu e minha esposa, e tinha ali um aparelhinho de som, né, tocando músicas de rock romântico. Ó, nós sabemos que vocês sabem a origem da palavra rock and roll? Eu cheguei a falar para vocês aqui. A palavra rock em inglês significa rocha, pedra, né? Rock and roll, pedras rolando, né? Existe um verdadeiro rock, tá lá em Deuteronômio, a nossa rocha, o Senhor, a nossa, mas existe um falso Cristo, uma falsa rocha, que é o rock and roll, irmãos. A palavra rock and roll foi cunhada, ela surgiu quando os músicos do rock and roll zombavam dos casaizinhos que, ligando o rádio nos seus veículos, os casaizinhos namorando, a mocinha perdia a razão e eles rolavam para o banco de trás, tinham relações sexuais e o carro balançava, né? E essa palavra foi cunhada, rock and roll, para homenagear a relação sexual pré-marital dos casaizinhos que, sob a influência do rock, as moças ficavam mais vulneráveis. E nós sabemos hoje por quê. Porque inibe o lobo frontal, as emoções afloram, a pessoa perde a razão, e as mocinhas daquela época, da década de 60, da década de 70, mas principalmente na década de 60, quando foi mais fortalecido esse ritmo do rock, e foi cunhada a palavra rock and roll. É uma homenagem ao coito pré-marital, descompromissado, ao sexo vulgar. É isso aí, irmãos. Daí que veio essa palavra, rock and roll, né? Então, o que que acontece? O inimigo, Satanás, não está brincando de ser Satanás, né? Ele está trabalhando através desses ritmos que Deus, através da sua profeta, através da liderança piedosa da nossa igreja, porque a igreja não está em desobediência, irmãos. O que nós estamos vivendo é uma rebelião de Coré, que era um príncipe, né? Era parente, era primo de Moisés. Coré e Datã eram primos de Moisés e Arão. Coré com 250 príncipes, por isso que nós temos que ler a palavra de Deus, nós temos que memorizar as histórias, porque o que aconteceu com eles, já estudei com vocês aqui, 1 Coríntios 11, verso 6 e verso 11, é um tipo, é um exemplo do que vai acontecer no final na igreja. Por isso que eu não saio da igreja adventista. Ela tem tudo exatamente como nós tivemos na primeira libertação do primeiro cativeiro, né, do Egito para Canaã, e do segundo cativeiro de Babilônia para a Jerusalém. Nós temos aí uma tipologia com a igreja adventista, né? Nós fomos libertados do cativeiro para ir para Canaã celestial. Nós estamos saindo de Babilônia. A igreja adventista foi aqueles que saíram das igrejas caídas, né? Da Batista, da Metodista, da Conexão Cristã. Foi assim que foi formado o Adventismo, né? Então, o inimigo está trabalhando em nossas fronteiras, e aí eu vi lá rock romântico, naquele sonzinho, tocando, para estimular a gente, as emoções, né? Para ter uma noite, né? Tinha ali fantasias sexuais, se não me engano, para minha esposa era de enfermeira. Imagina, irmãos, um dia eu vou, no futuro, eu fico doente, vou parar no hospital, estou internado, e aí uma enfermeira vem cuidar de mim, e lá no passado eu tive relação sexual com a minha esposa, estimulado por uma fantasia sexual da minha esposa vestida de enfermeira. E isso gravado sobre uma forte emoção, porque a atividade sexual,
aflora as emoções. Irmãos, Satanás não é bobo. As emoções, quando estão afloradas, a memória tem um poder de registro fantástico. Por isso que os filmes, eles têm uma carga emocional muito grande. Músicas, né, estimulantes, com ritmos acentuados, polirritmos, eles têm atividade nos filmes, geralmente, atividade sexual e violência, coisas que impactam muito as nossas emoções, que o nosso sistema límbico fica muito aflorado. E aí Satanás, através da mensagem que está sendo passada no filme, sexo pré-marital, blasfêmia de Deus, está imprimindo a sua imagem nos seres humanos. Então, infelizmente, tinha lá isso aí, fantasias, né, sexuais, e tinha um baldinho com gelo com uma champanhe sem álcool. Sexo, droga e rock and roll. Tudo disfarçado ali. É claro que era sem álcool, mas nós temos cerveja sem álcool, champanhe sem álcool, nós temos café descafeinado e nós temos pecado despecaminado, né? Sou eu com a minha esposa ali, tendo essas três coisas, sexo, droga e rock and roll. Foi para a minha tristeza, e eu falei com a minha esposa, falei que eu não queria vir, né? E estava ali os nossos irmãos em plena ignorância. Às vezes, pessoas que fazem esses programas, irmãos, não julguem, com a melhor das intenções, né? Mas pegando um formato que veio da Igreja Batista, que veio da Igreja Católica. Tudo isso planejado lá no Concílio Vaticano II. Nós estamos nos identificando, né, com eles. Então, irmãos, o último parágrafo aí, vamos repetir. A expressão das emoções é coordenada pelo hipotálamo, o qual influencia o sistema endócrino, o sistema de hormônios, o sistema nervoso autonômico, ou seja, vai sair do controle, e os movimentos. Por isso que Ellen White falou lá, Satanás sabe que órgãos excitar, estimular. E ela diz que se procurarmos trabalhar para ter excitação dos sentidos, olha, ela já peguei o texto que ela falou que a religião que vai predominar no final dos tempos será a religião dos sensores, sensuais. As pessoas vão ver seus entes queridos ressuscitados de forma espiritual, espiritismo. Elas vão ver acontecimentos milagrosos, talvez aparições de Maria pelo mundo. Irmãos, todos os sentidos vão estar sendo trabalhados nesses últimos dias. E a nossa religião é o do assim diz o Senhor, é o do está escrito, é o da palavra, a fé na palavra. Não vai ser dos olhos, né? A fé que move pelos olhos. A fé que se sustenta na palavra de Deus. Está vendo como é que é importante? Pode passar o próximo slide aí. E olha que interessante agora, irmãos. O que a ciência nos diz? As formas de comunicação das emoções humanas são amor, alegria, raiva, ódio, amargura, êxtase, reverência, etc. Essas são as formas de comunicação das emoções. Já vimos que as emoções, quando estão afloradas, o sistema límbico, quando está em plena atividade, inibe o lobo frontal, a razão, o certo, o errado, a sua alma está ali. Então, essas são as comunicações das emoções humanas. Em virtude de sua natureza cíclica, essas emoções, não são intercambiáveis. O que quer dizer que elas não são intercambiáveis? Você não pode ter duas delas ao mesmo tempo. Nem podem ser expressas simultaneamente. É uma via de mão única, só dá para passar um veículo de cada vez. Então, o que isso tem a ver? Olha um exemplo aí. Quando os padrões cíclicos chegam ao cérebro em intervalos de 9,8 segundos, provocam emoção de reverência. Então, olha só, você está tendo ali uma emoção. Reverência é uma emoção. É uma emoção humana. Mas quando ele chega em 8,2 segundos, transmite amargura. Quando chega em 7,4 segundos, amor. Quando chega em 5,2, alegria. Mas quando chega em 4,9, impulso sexual. Quando chega em 4,2 segundos, raiva. Veja que interessante. Está vendo aí? Agora pode passar o próximo slide. A conclusão que eles chegam. Por isso, as emoções de alegria e raiva, ou reverência e alegria, não podem ser expressas simultaneamente.
pois seus ciclos não coincidem. Por isso que eu falei para vocês que eu fiz uma experiência com a igreja. Eu pregava muito, todo sábado na igreja. Depois fui cortado do púlpito, né? Mas eu pregava todo sábado. Na minha cidade aqui, são 13 distritos, 47 igrejas. Não tinha um sábado que eu não estava pregando. Então, compartilhando o pão com os irmãos. O que eu comecei a perceber na igreja ao longo dos anos, que eu sentava lá na frente, executava uma música excitante, acabava com a reverência da igreja, a igreja ficava muitas vezes irritada, as pessoas levantavam, saíam, e aí eu tentava cantar Deus é Amor, que é uma música que gera reverência, amor a Deus, e você não consegue, né? Tente fazer essa experiência. Não vá assim, ouvir uma música para depois cantar, não vai se expor a isso, mas quando você vê tocando na sua igreja uma música ritmada, com ritmo predominante, com muito volume, né? E com ritmos derivados do rock, do pagode, do samba, o que está tendo isso na igreja, né? O NASP fez agora há pouco tempo samba. E aí o que acontece? Tente, assim que acabar a execução, tente cantar Deus é Amor. Você não consegue, porque o seu sistema foi colocado em outro patamar. Cientificamente, esta é a razão porque a música de funeral é lenta e música para alegria é mais rápida, por conta dos intervalos, lembra lá, de segundos que chegam ao cérebro, os estímulos, né? Você não tem como ter uma música alegre que seja lenta, né? Pode passar o próximo aí. É só para os irmãos terem aí uma noção. Essa é uma figura anatômica aí, né? E o que acontece? Essa parte onde está aí frontal lobe, significa lobo frontal, está bem na testa. E aí o tálamo, está vendo aí o hipocampo, é bem no centro do cérebro, aí está o sistema límbico, onde ele é estimulado. Pode passar o próximo. E pode passar o próximo também. Então, irmãos, nós temos aí a nossa anatomia e nós temos aí a fisiologia. A anatomia é o estudo, é a exposição das partes do corpo, né? No cérebro, esse estudo, a parte frontal, tal, a localização, né? Nós temos aí ossos, a anatomia dos ossos, o nome dos ossos, onde fica, como se liga e tal. Agora, o funcionamento dessas partes é a fisiologia que estuda. E o que nós estamos fazendo aqui é fisiologia. Ellen White não diz que nós temos que estudar o nosso organismo, você tem que estudar a fisiologia da digestão, saber como funciona, né? E por isso que hoje a ciência prova que nós temos que ter intervalo de 5 horas, porque a digestão leva em média 4 horas. E se você comer qualquer coisa nesse intervalo, interrompe a primeira, inicia um novo ciclo, e aí a primeira fermenta, até a segunda chegar ao mesmo tempo. Então, fisiologia, ela disse que nós temos que estudar fisiologia com nossos filhos. É o estudo prioritário, não os livros didáticos de pensadores de filosofia, dos clássicos. Nós temos que estudar a nossa língua materna com nossos filhos, eles têm que dominar bem, para eles interpretarem textos bem, para eles compreenderem textos bem, para eles se comunicarem, verbalizarem bem, através do estudo da língua, matemática, história, geografia e fisiologia. Bem, o sistema límbico pode inibir o córtex pré-frontal. Olha bem, nós não tínhamos visto aí, e até o tônus muscular, nós não tínhamos estudado isso aí. O sistema límbico, ele inibe o córtex pré-frontal. E o córtex pré-frontal é a sua liberdade, é onde você escolhe, é onde você racionaliza se é certo, se é errado, onde está o padrão moral, onde Deus quer escrever a sua lei. É por isso que Deus fala, olha, põe no frontal da tua testa. Lá, ele quando dá a Shema, ele diz o que lá? Vocês coloquem, e ele lá em Jeremias 31 a 33, que é repetido lá em Hebreus por Paulo, escreveria minha lei, uma nova aliança, na mente, na tua testa e no coração. O coração é um símbolo, né, do sistema límbico, das emoções, mas ele coloca na mente, né? E lá é dito isso aí. E o sistema límbico pode inibir a sua mente. Você não vai compreender se está certo ou errado. Por isso que as pessoas estão perdendo completamente a razão da diferença entre o santo e o profano.
E também pode inibir o tônus muscular. Vocês sabem o que é o tônus muscular? Eu falei aqui um pouquinho sobre choque neurogênico. Muitos morriam na cruz de choque neurogênico. O choque neurogênico é quando o sistema autonômico seu é inibido e aí ele que controla o tônus muscular. Nós temos no nosso corpo, né, o tônus é a contração muscular, né? E essa contração nos braços, nas pernas principalmente, fazem com que o sistema circulatório, o sangue retorne. E nós temos válvulazinhas que, à medida que os músculos contraem para o sangue ir retornando, essas válvulas vão fechando o caminho para o sangue não descer por gravidade. Então, o sangue vai fluindo e caminhando de volta ao coração, né? Então, o tônus muscular é que nos mantém em pé. Quando uma pessoa tem um AVC, um acidente vascular cerebral, quer seja por isquemia ou por sangramento, aquela área do cérebro que controla algumas partes do corpo, você vê o rosto da pessoa de um lado mais caído, o braço e a perna não movimentam, ela perdeu ali. Então, o tônus muscular pode ser alterado, inibido, e o córtex pré-frontal também, pelo sistema emocional. Então, olha, quando alguém toma um susto muito grande, já viu a pessoa desmaiar e cair no chão? Né? As pessoas seguram quando dão uma notícia, por exemplo, da morte de um parente. Seu pai morreu agora no acidente de carro. O seu filho morreu. A pessoa dá aquela descompensada, né? Na ausência ou na inibição do córtex pré-frontal, as emoções ficam fora de controle. Isso é a ciência que está dizendo, irmão. Isso aqui não tirei do Espírito de Profecia, não. Isso é um livro de psiquiatria. Na ausência ou na inibição do córtex pré-frontal, as emoções ficam fora de controle. O que disse Ellen White? Se trabalharmos para criar excitação, temos tudo o que desejamos e mais do que podemos controlar. Ficam exageradas as emoções e persistem até que se esgote a energia nervosa. Olha que coisa, irmãos. Que coisa terrível que o inimigo está fazendo através da música. Ele está concentrando o ritmo, dando uma droga, as pessoas estão ficando com as emoções fora de controle, estão fora da razão, né? Ela diz lá no livrinho de música, não é seguro confiar nesses líderes que colocam essas músicas, em liderança que está ouvindo esse tipo de música. Pode passar o próximo. Já viram as pessoas assistindo televisão e aí vem uma cena, né, eletrizante de aventura, de emoção, de coisa explodindo, e aí todo mundo está assim, ó, com o rosto relaxado, boca aberta. Pode passar o próximo. Olha essa criancinha aí, né? É exatamente isso, é um estado semi-hipnótico. Há um relaxamento do tônus muscular, essa musculatura da boca que segura a mandíbula relaxa, você fica boquiaberto. Não é assim que acontece? Às vezes a pessoa... Eu trabalhei muito com acidente automobilístico, né? E no resgate de vítimas de acidente, eu sou formado pela Universidade Federal de Medicina de Santa Catarina, aonde eu me tornei resgatista. E a gente via nas cenas as pessoas passando de carro, e você olhava para dentro dos carros, as pessoas estavam assim, boquiabertas, por ver um carro completamente destruído ou embaixo de um caminhão. Essa aí é porque as emoções estão afloradas e ela inibe o córtex pré-frontal, inibe o tônus muscular, inibe o seu sistema autonômico. Pode passar o próximo. Olha o que a Ellen White vai falar, irmão, sobre hiperestimulação. Novamente o conselho. Importa não considerar nossa obra criar excitação. Por isso eu aconselho, eu coloquei no grupo ontem, vocês lerem um livrinho, Cristãos em Busca do Êxtase. A boa parte do material ali, eu já fiz muita pesquisa fora da literatura da igreja, e vou repetir aqui, o mundo está nos criticando. Ellen White avisou que aquilo que aconteceu no movimento da carne santa lá, música, com danças, com tambores, barulho, né, uma balbúrdia que choca os sentidos, êxtase de sentidos, sensualidade, ela fala lá sobre orgias, né, que isso iria se repetir justamente antes do fechamento da Porta da Graça,
e que o mundo ia nos chamar de fanáticos. O mundo já está nos chamando de fanáticos. Eles olham as igrejas protestantes, olham a execução do culto, denunciam uma manipulação da membresia. O mundo está denunciando que eles estão manipulando os membros. Lá em 2 Pedro, irmãos, 2 Pedro, capítulo 2, no capítulo 3, Pedro vai tratar da volta de Jesus. No capítulo 2, ele vai dizer que após a partida dele, homens impuros, né, com as suas sujidades, prometendo liberdade, mas vivendo eles mesmos como escravos do pecado, amantes do mundo, iriam mercadejar o evangelho, iriam entrar em nosso meio e banalizar a graça de Jesus. E ele fala que eles são como Balaão. Balaão, estudem o Espírito de Profecia, estudem lá o Vale de Sitim, estudem lá Patriarcas e Profetas, peguem a sua Bíblia lá, Números 23, 24, 25, o que Balaão, profeta de Deus, fez, deu conselhos a Balaque. Balaque era o rei dos Moabitas, Moabita é filho de Eló, Midian é filha de Abraão, são igrejas irmãs. Leiam lá o Vale de Sitim, as bordas de Canaã, o que aconteceu com o povo de Deus quando estava para entrar depois de 40 anos no deserto. Ela diz que homens que preferiam ter a cabeça cortada do que cair na idolatria, caíram. Isso tornou um pecado nacional, a irmã comentou aqui, se tornou, a liderança estava envolvida nisso, né? E por conta desse líder Balaão, o povo foi enganado. E lá ela diz que a gente não suspeita, quando parte do nosso próprio meio, a gente não suspeita. E ali Pedro denuncia que esses homens são como Balaão, enveredaram pelo caminho de Balaão. Há uma repetição ipsis literis, letra por letra. Eu não creio que tenha sido um plágio. Eu não sei quem escreveu primeiro a sua carta, se Pedro escreveu primeiro a sua carta ou se Judas. Mas a cartinha de Judas é uma repetição do capítulo 2 da primeira carta de Pedro. Entende, irmãos? Da segunda carta de Pedro. E ali, Judas também fala do caso de Balaão. Judas fala também desses homens que se insinuariam em nosso meio, né? Nós temos aí, lá no passado, a rebelião de Coré com seus 250 príncipes, apresentando incenso diante de Deus, fogo estranho, assim como Nadab e Abiú. Eram líderes, eram filhos de Arão, do sumo sacerdote, eram sacerdotes, ofereceram fogo estranho. Novamente, fogo estranho está sendo oferecido em nosso meio. Importa não considerar nossa obra criar excitação, êxtase, é o que está sendo criado. Unicamente o Espírito de Deus pode criar um entusiasmo são. Esse entusiasmo aí é uma emoção santa, que não entorpece. Deus não é contra a emoção, irmãos. O amor é racional, mas também é uma emoção, é um sentimento. A fé, ela não é uma emoção, mas ela também depois produz uma emoção, mas uma emoção santa, não entorpecente, não inibidora do nosso córtex pré-frontal. Entende? Não é um choro de êxtase, não é um arrebatamento de sentidos, não é? Fora do controle, onde as pessoas levantam as mãos todas, choram na igreja, né? Onde o pregador apela à emoção, colocando música, um fundo musical muito apelativo, que provoca emoção, termina seu sermão com uma cantora ou um cantor, já viram esse modelo? Cantando uma música muito emocional, terminam o seu sermão contando uma história muito emocionante, que apela às nossas emoções. E aí ele fala, você também vai vencer e tal. Irmão, isso é o culto da emoção. Começou nas igrejas caídas, está adentrando com força na nossa igreja. Pode passar o próximo slide. Nosso sistema modulatório difuso do encéfalo desempenham funções regulatórias sobre o córtex cerebral e o tálamo, influenciando a memória, o humor, a motivação, o ciclo sono-vigília e o estado metabólico cerebral, medula espinhal, influenciando os movimentos do corpo. A maior parte de seus neurônios estão no tronco cerebral. Seus neurotransmissores são liberados no líquido extracelular e não ficam apenas na fenda sináptica, influenciando assim muitos neurônios encefálicos. Então, nosso sistema modulatório ele vai acabar tomando o controle da nossa mente. As emoções vão tomar o controle. Pode passar o próximo slide. Essa figura aí, do próximo slide, está mostrando aí 2 receptores de neurônios,
São a figura de um neurônio em cima e outro embaixo. E a comunicação que é feita de forma química pelos neurotransmissores, né, ela é inibida. Está vendo aí? Ó, o neurotransmissor liberado na fenda sináptica, a fenda é o espaço, né? Aquele espaço entre o neurônio e o outro se difunde até os receptores situados na membrana pós-sináptica. Como muitos receptores são ao mesmo tempo canais iônicos, a reação do neurotransmissor com eles provoca a abertura dos canais e a entrada dos cátions. Resulta um potencial pós-sináptico. Então, você pode estimular, como você pode inibir. Pode passar o próximo slide. Vou dar uma adiantada aqui, pode passar o próximo também. Esse locus, nome difícil, não precisa guardar os nomes não, irmãos. Ciruléus, localizados na ponte e secretam noradrenalina para todas as partes do sistema nervoso central, faz parte aí daquele sistemazinho lá de trás. Não é o nome de uma menina isso aí não, é o nome do sistema nervoso central. E quais são suas funções? Regula a atenção, o ciclo sono-vigília, o aprendizado, olha, a memória. Então, nós vemos aí, Ellen White diz que os anelos da alma vão ficar por ansiar. Eles vão ser preteridos, eles vão ser colocados de fora. Os anelos da alma, irmãos, é a atenção para poder compreender a mensagem, o aprendizado, a memória. Então, por mais que a música tenha uma letra, por mais que o sermão apresentou uma mensagem boa, a música dentro da liturgia executada de forma inadequada, ela vai fazer com que os anelos da alma, a sua atenção foi para o espaço, seu aprendizado, sua memória, e aí você vai ser cobrado como se tivesse recebido aquela luz. Ansiedade, dor, humor, euforia, depressão e metabolismo cerebral. É fortemente ativado por estímulos sensoriais novos e inesperados. Ela fala que a coisa vai sair fora do controle. As anfetaminas e a cocaína têm efeito de aumentar a transmissão noradrenérgica e dopaminérgica. Olha, agora os cientistas estão começando a comparar essa reação aí com o efeito de drogas, né? As anfetaminas, né, e a cocaína. Pode passar o próximo. Vou pular aí também para dar uma adiantada. Serotoninérgico, núcleos da RAF. Vários núcleos na ponte, no bulbo e no mesencéfalo que secretam serotonina no sistema límbico, córtex cerebral, cerebelo e medula espinhal, quando influenciados por estímulos sensoriais, olha, quando influenciados por estímulos sensoriais. Nós já vimos que a música faz o quê? Ela, quando é executada com ritmos predominantes, aquela coisa toda que nós já vimos, ela influencia o estímulo sensorial, né? E aí você está com todo o seu sistema ali sensual ativado. Funções: controle do ciclo sono-vigília, humor, apetite, ritmos cardianos, atividade sexual e certos tipos de comportamento emocional, como depressão, bulimia, anorexia e agressividade. Então, irmãos, o que está sendo dito aí, traduzindo? É que nós vimos lá, só a confirmação, nossas emoções, elas não são muitas vezes intercambiáveis. Você não pode ter reverência e euforia ao mesmo tempo. Não tem como intercambiar isso aí. Isso é uma função cerebral que obedece uma regra de fisiologia que a ciência mostra para a gente que funciona assim. Se você começa a ter estímulos sensoriais, se você começa a ter aflorado o seu sistema límbico, ele toma o controle. As emoções tomam o controle. Pode passar o próximo. Drogas como o LSD e o êxtase imitam os efeitos desse sistema nos receptores do córtex cerebral. É o local de ação de antidepressivos,
como o Prozac. O Prozac é o nome fantasia, né? Hoje em dia tem vários nomes, né? O Prozac foi o primeiro nome quando foi patenteada a fluoxetina, o qual aumenta os níveis de triptofano e, consequentemente, de serotonina, diminuindo a vontade de comer doce. Pessoas que estão depressivas têm muita vontade de comer doce. Elas estão ansiosas, né? E o doce, por que o doce? Porque o doce, o açúcar, os picos de glicose, né? Açúcar refinado doce, né? Vai ter pico de glicose na corrente sanguínea, estimula no centro de recompensa, no cérebro, aqui nas emoções, a secreção de dopamina. Dopamina é um neurotransmissor inibidor das sinapses. Ou seja, você, quando está sob efeito de dopamina, em excesso, você esquece os problemas. É o mesmo efeito do álcool, é o mesmo efeito da cocaína, é o mesmo efeito da anfetamina, da nicotina. Pessoas que estão muito estressadas fumam para acalmar. Elas acham que é para acalmar. Mas, na verdade, aquilo ali excitou e depois aquilo ali vai ser um círculo vicioso, né? Meu pai acordava de madrugada para fumar, senão ele não conseguia dormir mais, ele acordava nervoso. É a dependência química. Então, irmãos, diminui a vontade de comer doce. Essas drogas da fluoxetina e alguns ansiolíticos, né, alguns antidepressivos, trabalham justamente ali, inibindo, né? E agora é a comparação com essas drogas, né? Ellen White fala dessas drogas aqui também, mas nós estamos vendo que a música pode ser colocada no mesmo patamar. Pode passar o próximo e o próximo de novo. Estou dando uma adiantada, porque eu já dei uma olhada, amanhã a gente vai ter que encerrar, né? Esse assunto da parte científica. Dopaminérgico, formado pela substância negra e a área tegmentar ventral no mesencéfalo. Não precisa decorar nada disso, não, irmãos. Estão só vendo aqui a comparação. Secretam dopamina no núcleo accumbens e área septal, córtex pré-frontal, sistema límbico e gânglios na base. Então, esse sistema dopaminérgico, né, é que controla isso aí. E essa secreção de dopamina pode ser benéfica, como pode ser maléfica. Eu volto a dizer, Deus fez a gente como seres para terem prazer. Prazer sexual, prazer de comer, dentro do contexto do que Deus criou para a sexualidade humana, sem excitação, mesmo dentro... Eu aconselho vocês lerem um livrinho chamado Testemunhos sobre Conduta Sexual, Divórcio e Adultério. Ali, Ellen White fala que, mesmo dentro do casamento, muitos estão se eletrizando, se enervando e destruindo a sua capacidade de discernimento entre o santo e o profano, destruindo o seu lobo frontal. Ela vai falar lá, não essas palavras, lobo frontal, mas a sua capacidade de discernir o certo e o errado. Nós, hoje, cientificamente, sabemos que isso aí está no lobo frontal, né? Por estímulos excitantes constantes e contínuos, por excessos praticados sob o aval do casamento. E a mesma coisa acontece com a alimentação e a mesma coisa acontece com a música. Satanás está trabalhando para destruir a nossa liberdade. Esse mesmo efeito que eu falei com a música, né, daquele experimento que foi feito com rock e heavy metal, de atrofiar, diminuir a percentagem do lobo frontal, que alguns já estão quase a nível de um chimpanzé. O chimpanzé tem a média aí de 12% a 14%, né? Vimos que o gato tem 2,5%, o ser humano tem 34% a 36%. Alguns já estão aí com 25%, 23%, 22%, né? Então, por se multiplicar a iniquidade, o amor se ficaria em muitos corações. Aqui no lobo frontal também está a empatia, a compaixão, a misericórdia, né? O amor, a base da lei de Deus, amar a Deus e amar ao próximo, né? Então, irmãos, Satanás está através da comida, da música, da sexualidade pervertida, da pornografia. Ele está escravizando, incapacitando, destruindo e preparando escravos para quando se cumprir aquilo que está lá em Apocalipse 22:11, que o imundo se torne mais imundo e que o puro se torne mais puro. Quando a porta da graça se fechar, quando o Espírito Santo for derramado em profusão sobre o povo remanescente de Deus, os 144 mil, e for retirado do mundo, ou seja, vai cessar o freio, vai cessar os apelos,
Irmãos, simplesmente as máscaras vão cair. Pode passar o próximo slide. Olha aí o que o livro científico vai dizer para a gente. Níveis aumentados de dopamina é causa de esquizofrenia. Você não quer ser um esquizofrênico? Então pare de usar açúcar, pare de tomar café, pare de ouvir música ritmada. Ah, essa música, ela me tocou. As músicas, irmãos, muitas vezes, pode ver até nas rádios, vai tocar música dos anos 80, que vai fazer você reviver suas emoções dos anos 80, a sua juventude, onde você errou pra caramba, onde você não conhecia a verdade, a mensagem, você vai reviver todos os seus pecados. O que Satanás está fazendo é isso. O Espírito Santo quer trabalhar para nos fazer arrepender, ele fala lembrar todas as coisas, nós lembrarmos de pecados ocultos, lembrarmos de pecados do tempo de ignorância, da juventude, para que a gente possa confessá-los lá no santuário de Deus. Você já estudava sobre o santuário, sabe como funciona, e eles serem apagados do registro lá. Eu acho que esse registro, esses livros são a nossa própria mente, o nosso inconsciente. Aquele que tem Castro no livro dele, Mãos Talentosas, é um neurocirurgião, ele diz que tocando o cérebro de um homem de 78 anos, tocando ali na cirurgia, o homem começa a falar, foi estimulado notícias de mais de 50 anos atrás. Então, nós temos uma memória infinita. Nós, muitas vezes, não conseguimos, não temos capacidade para buscá-la. Mas o que acontece? Eu creio que o Espírito Santo vai nos fazer lembrar para a gente confessar, para a gente estar aqui registrado aqui, para que seja apagado dos livros de Deus, apagado da nossa memória, para que a gente não seja assediado mais naquele tempo de angústia qual nunca houve pelos nossos pecados do passado. Né? Nós vamos ter um senso de indignidade, mas não vamos ter mais lembrança deles para que Satanás possa nos aterrorizar, para que Satanás possa nos afrontar e nos destruir a fé no sangue de Jesus, na graça de Cristo. Então, eu creio que Deus vai apagar da nossa mente. Mas se você ouve músicas que fazem você relembrar, porque lembra que tem um efeito sobre a memória, essas emoções têm um efeito marcante sobre a memória, por isso que está lá. Músicas que vão fazer você lembrar dos anos 80, músicas que vão fazer você lembrar dos anos 90, músicas que marcaram a sua vida, ou seja, músicas que fizeram com que você memorizasse. Esse é o poder da música, que tem que ser usado, né, a favor de nós. O povo no deserto cantava músicas, tinha os salmos, Davi tinha salmos, Moisés tinha salmos, o povo aprendia cantando. Satanás está fazendo o contrário agora. O povo está aprendendo a lembrar de seus pecados, a reviver suas emoções impuras do passado, né? Irmãos, açúcar, cafeína são os grandes causadores de esquizofrenia e de demência mental, que está sendo muitas vezes hoje em dia diagnosticado como mal de Alzheimer. Muitos casos de Alzheimer nada mais é do que demência. Um estudo foi feito, mais de 92% da população de terra já sofre de algum nível de demência mental. Ah, eu não consigo entender. Ah, eu leio Apocalipse de Daniel, eu não consigo entender. Irmãos, era para ser o contrário, era para a gente estar com a mente de Daniel 10 vezes mais novo do que o mundo. Entende isso? Hoje eu estou demorando mais um pouquinho, porque é muito importante a gente entender isso aí. Hoje, nós temos mais de 92% das pessoas com demência mental, pelo que come, pelo que ouve, pela música que é executada. E aí o pregador prega e as pessoas na igreja falam: ai, você pregou um assunto tão complicado, né? Você come um tipo de comida estimulante, você ouve uma música estimulante, você assiste programas de televisão e filmes estimulantes. Sempre o seu sistema emocional está ativo e o seu sistema aqui, ó, de raciocínio está inibido. Quando você vai para a Bíblia, que é preto e branco, você não acha graça nenhuma. Você lê ali 5, 10 minutos e fala: ah, é tão difícil entender a Bíblia, meu Deus. O Espírito de Profecia, por exemplo, com períodos longos, com parágrafos grandes, que a última frase está interrelacionada, tem orações explicativas no meio, você vai achar muito difícil de ler. Porque é a mesma coisa da questãozinha da bala, né? Você chupou uma bala, suas papilas gustativas estão super excitadas, dilatadas, você vai comer uma fruta, um pêssego, você não acha graça. Está sem graça, está sem açúcar. Não está, não. Seu paladar está pervertido. Seu paladar auditivo, seu paladar visual, seu paladar da boca, do que você come, seu estômago está inervado, seu sistema nervoso está inervado, né?
Então, irmãos, níveis aumentados de dopamina é causa de esquizofrenia, trata com neurolépticos. Níveis diminuídos de dopamina é causa de déficit de atenção. Então, também é para ter na vida alegria. Tem que cantar, tem que lembrar das bênçãos, tem que contar as bênçãos de Deus. Isso é uma bênção que a gente está recebendo nesses últimos dias, da luz que Deus está derramando. Trata com Ritalina. Então, eu estava dando estudo para uma pediatra católica durante 2 anos, e ela, 47 anos de profissão, e a irmã dela é uma pedagoga, diretora de escola, também 40 e poucos anos de profissão, as duas juntas estudando. E eu perguntei para ela, doutora, as mães estão pedindo muito para a senhora prescrever Ritalina? Ela, como é que você sabe? É o que está acontecendo. Eu perguntei para a pedagoga, os alunos todos na sala de aula estão com déficit de atenção, estão com dificuldade de aprendizado? Nós temos a geração mais burra, irmãos, que o mundo já conheceu. O Brasil está em último lugar em matemática, no quesito interpretação de enunciados matemáticos. Não porque não sabe a matemática, mas não consegue interpretar um enunciado, o texto, o que está se pedindo na questão. Entende? E o nosso povo chegou a um ponto que as nossas lições da escola sabatina têm que vir com questõezinhas de marcar. Jesus morreu no Calvário. Opção A, para nos perdoar os pecados. Opção B, porque ele queria ser um político muito influente. Oh, pelo amor de Deus, tem que ter um contraste assim tão duplo, senão está arriscado o irmão marcar até errado. Então, as nossas lições passaram. Agora, graças a Deus, voltou a ter lições com perguntas para você interpretar vários textos. Mas levou um período aí que as nossas lições na escola sabatina era questãozinha de marcar, pela incapacitação mental de interpretar um texto, né? E olha o que diz aí, é o local de ação da heroína, nicotina, cocaína, anfetaminas. Anfetaminas são aqueles que os caminhoneiros tomam para ficar acordados, as pessoas tomam para emagrecer, muitos jovens tomam para ir malhar na academia, para ter disposição, e álcool. Então, vocês estão vendo aí, irmãos, que loucura, né? A que ponto que chega? É comparado e nós já vimos como que nós podemos, através da música, aumentar os níveis de dopamina, através da alimentação, né? Então, entende, irmãos, o que Deus quer fazer com a gente é nos proteger, é garantir a nossa liberdade, a nossa integralidade, para que corpo, alma e espírito sejam apresentados irrepreensíveis diante de Deus. Então, nós temos que estudar a fisiologia da mente. Eu sei que é muito complicado, é muito complexo assim, no começo, é muita informação, né? Mas é assim mesmo, irmãos, é de fé em fé, o justo viverá da fé. Deus vai trazendo luz e mais luz. Não é o que diz lá em Provérbios? A vereda do justo, o caminho do justo, é como a aurora do dia, vai raiando cada vez mais até ser o dia perfeito. Então, Deus está trabalhando para nos educar para o céu. Nós vamos ter música maravilhosa que vai dar prazer, vamos comer frutas, vamos tomar suco de uva com Jesus lá, ele está aguardando a gente. Nós vamos ter comes e bebes, nós vamos ter festa no céu. Mas nada que inibe o nosso lobo frontal, nada que tire a gente da razão, nada escravizante, nada assim que transtorna a gente, né? Nós vamos terminar aí. Tinha mais um slide aí, bem complexo, né? Pode passar, vamos terminar esse último aí, e amanhã a gente começa aí. Eu tenho mais 34 slides para a gente terminar. Vou fazer uma leitura rápida aí. Ação de drogas estimulantes no terminal do axônico. Aí, são os terminaizinhos dos receptores aí nervosos, onde há a comunicação da sinapse. Olha o que é dito aí. À esquerda, um terminal noradrenérgico e à direita, um terminal dopaminérgico. Vocês vão ver aí à esquerda, onde a comunicação está acontecendo, a sinapse está acontecendo. E no outro, aonde está sendo inibido. Eles usaram aí a cocaína como inibidor, né, de neurotransmissores. Ambos os neurotransmissores são catecomalinas sintetizadas a partir do amino... Irmãos, eu não vou ler não, é bem complexo. Eu vou explicar de forma bem leiga para os irmãos, né? O que ele está dizendo aí é que está havendo um bloqueio da captação de neurotransmissores. A informação não está passando, né? Essa figura científica aí, lembra que a gente começou estudando de forma bem leiga que a comunicação do neurônio é pelo feixe nervoso dele, um impulso elétrico, e nos terminais dele
tem a comunicação através de neurotransmissores químicos. O que essas drogas estão fazendo aí, no caso aí a cocaína, é inibir. Só que aqui, no estudo que a gente está fazendo, a partir de agora, nós vamos ver que os cientistas, nesse livro que eu busquei aqui, que eu vi palestras de médicos falando sobre isso aqui, é que a música ritmada, sincopada, repetitiva, os polirritmos, o volume acentuado da música, esses elementos que Satanás está usando, deturpadores da música, né? Não é a música em si que é má, esses elementos, essa deturpação do uso da música. A mesma coisa com o alimento, né? O alimento não é mau, comer e beber não é pecado. Mas por que Jesus disse que estariam comendo e bebendo? Estariam de forma inadequada. Eles são inibidores dessa comunicação entre os neurônios. E nós não teve tempo para ver com os irmãos, que é científico demais, a questão da degradação deles. A degradação é como se fosse perda de efeito. Eles se mantêm por mais tempo. Cronicamente, ou seja, repetitivamente, eles vão trazer doenças crônicas. As crianças hoje estão com déficit de atenção na escola. Tem um livro de Augusto Cury que ele fala sobre uma nova doença chamada SPA. Augusto Cury é um psiquiatra aí muito famoso. Ele fala sobre SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Isso aí é o seguinte, há uma excitação constante. A exposição de crianças a celular com joguinhos, esses iPads, desenhos animados, eletrizantes, musiquinhas, como nós estamos tendo no nosso amiguinho, na escolinha da igreja, leva nossos filhos na escolinha no sábado de manhã, eles vão ouvir musiquinhas eletrizantes, com ritmo acentuado. O estar sob esta influência constante está causando essa doença chamada SPA, que é uma doença eletrizante, ou seja, o cérebro da criança está hiperestimulado e ela não consegue se concentrar na sala de aula em uma leitura. Então, ela tem um déficit de atenção, que aí estão se corrigindo com outra droga chamada Ritalina. Entende isso? Então, o que ocorre? Eles vão, partir de agora, nós vamos comparar aqui essas drogas, cocaína, heroína, LSD e tal, anfetaminas, com a música. Os efeitos no nosso cérebro. Nosso próprio estudo vão ser transtornos de humor. Então, nós não estamos tratando só de música aqui no sentido de adoração. Né? Já vimos que a adoração foi para o espaço. Se o seu cérebro, se a sua alma, se você não está adorando a Deus como Paulo fala, com a mente, você está só com as emoções, né? Só você está em êxtase, já foi embora o culto a Deus, mas causa doenças. Né? Nós estamos vendo uma questão também de saúde. Né? E os médicos estão vendo como uma questão de saúde pública. O mundo está enlouquecendo. E a música também, o barulho, a música, o volume, o estilo de vida na cidade, né, com barulho, estando sempre no sistema de alerta, tem a ver com isso aí, tá bom? Por hoje nós terminamos aqui e amanhã nós daremos conclusão ao nosso tema aí, finalizando, pegando tudo que a gente estudou até agora e aplicando. Me desculpe pela demora de hoje. Nossa, só posso dizer misericórdia, Senhor. Ele tem misericórdia, né? Que o Espírito Santo possa nos blindar, nos dar discernimento e luz. Nós teremos agora 2 orações e uma cantada. A irmã Nis fará a cantada. Alguém poderia levantar as mãozinhas aí para fazer 2 orações? E as considerações, anotem e deixem para fazer amanhã. Tá bem, pessoal? A irmã Terezinha vai fazer a primeira oração, a segunda. Quem gostaria? Vamos lá, vamos orar, pessoal. Esse é o momento. Irmã Leia, muito obrigada, irmã. Então, primeiro a irmã Terezinha, depois a irmã Leia, depois a irmã Nice com louvor. Oremos. Maravilhoso Deus e amado Pai, nós estamos felizes, ó Pai, porque estamos na Tua presença aqui nessa igreja virtual. Nós estamos felizes porque o Senhor, nesta manhã, nos despertou a cada um de nós e nos trouxe mensagem, Pai, que tanto está alentando o nosso coração, nos alertando, nos advertindo, Pai, nos ensinando como melhor te louvar, como melhor te glorificar, tanto, Pai, com a nossa mente, quanto com a nossa voz, quanto com o nosso corpo. E nós imploramos, suplicamos ao Senhor, Pai, nós necessitamos, ó Pai, do batismo do Espírito Santo cada manhã.
Por misericórdia, Pai, contempla cada lar representado e cada família. O Senhor conhece a necessidade de cada um de nós. Eu peço ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, ajuda a cada um de nós vivermos, ó Pai, a luz que nós temos. Não adianta nós acumularmos luz, acumularmos conhecimento e nós não vivermos, não obedecermos à luz que o Senhor tem. Nós queremos, em nome de Jesus, viver toda a luz, viver em obediência, em santidade, em consagração, em comunhão com o Senhor, cada instante de nossa vida, por misericórdia, nos reverte o teu poder. Cura, ó Pai, as enfermidades dos teus filhos. Se por acaso tem alguém aqui passando por problema de enfermidade, talvez enfermidade física, espiritual, emocional, mental, nós rogamos, Senhor, em nome de Jesus, restaura, Pai, a nossa saúde, restaura, Pai, por misericórdia, derrama sobre nós o Santo Espírito. Pai querido, eu quero pedir ao Senhor também uma bênção especial para o nosso irmão Marcelo, que está de uma forma tão poderosa, Pai, sendo instrumento das tuas mãos, para trazer para nós essa luz, esse conhecimento. Eu rogo, o Senhor sabe quais são as necessidades, quais são as provações que ele tem passado. Ó Pai, supra a necessidade dele, derrama sobre ele cada dia a tua Santo Espírito. Abençoa também a família dele e abençoa cada família aqui representada. Nós imploramos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Pai querido, Pai santo, te louvamos, ó Pai, por essa manhã maravilhosa que desfrutamos, Senhor, do conhecimento do Senhor. Sabemos que a tua misericórdia é a tua graça que nos alcança, que abre o nosso entendimento, Pai, para que a nossa vida realmente venha glorificar e exaltar o nome santo de Jesus. Como é maravilhoso, Pai, nós conhecermos o Senhor e sabemos que o Senhor vai se revelando coisas tão tremendas, coisas tão maravilhosas, que é a tua palavra que abre o nosso entendimento. Muito obrigado, Pai, pelo pregador, Senhor, desta manhã, que tem trago coisas tão profundas ao nosso conhecimento, mas que nós possamos ser mais atenciosos, Pai, que o nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir seja segundo a tua palavra e seja segundo a dependência do teu Espírito, que não sejamos dependentes nem da comida, nem da música, nem daquilo que nós vemos ou qualquer outra coisa, Pai, mas que sejamos dependentes do teu Espírito para sabermos aquilo que realmente vem do Senhor e que exalta o teu santo nome. Nos ajuda, Pai, a andar nos teus caminhos retos, para que o teu nome seja sempre exaltado em nosso meio. Muito obrigado, Pai, por essa sala da consagração, por coisas maravilhosas que o Senhor tem nos ensinado todos os dias. E continua trabalhando no nosso coração, Pai, para que não sejamos simplesmente ouvintes, mas praticantes, Pai. E que possamos aprofundar no assunto que nós temos dificuldade, para não magoarmos o teu coração, porque o conhecimento traz a consciência que temos que andar para te agradar em todas as coisas. Bendito seja o teu santo nome, e é no nome santo de Jesus que nós te agradecemos desde já, para todo sempre, porque o Senhor é um Pai maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém. Toma, Deus, em tua mão, como está meu coração, mesmo sem nenhum valor, faz-o puro, santo e bom, cheio, enfim, do teu amor. Toma, ó Deus, as minhas mãos, os meus pés e os lábios meus, e em favor dos meus irmãos, hajam sempre com amor, com prazer por onde for. Quando enfim volta Jesus, com poder em glória e luz, toma, ó Deus, meu pobre ser, para sempre e morar com Jesus
o doce lar. Amém. Amém. Toma-nos, ó Deus, nas tuas mãos. Então, estamos combinados, queridos? Vamos fazer as considerações amanhã. Que Deus possa nos abençoar. Nós vamos ficar nesse dia para reflexão. Deus direcione a nossa vida, os nossos gostos, os nossos ouvidos, né? Para melhor servi-lo, como disse a irmã Leia, para não magoarmos o coração de Deus. E nós te agradecemos, irmão Marcelo. Amanhã teremos mais, né? Mais mensagens poderosas, que Deus possa nos abençoar. E o Roberto tem uma consideração, mas ele vai deixar para amanhã, ok, Roberto? Amanhã fica para amanhã essa consideração. Pois não, irmão Marcelo, pode falar. Eu queria só fazer um apelo, que eu terminei assim abruptamente, eu estava um pouco ansioso, porque a hora estava passando, Sim. E eu dei uma olhada e tem alguns slides que eu não poderia deixar de passar amanhã, eu não queria comer o tempo de amanhã, avancei um pouco hoje, mas eu quero terminar fazendo um apelo, irmão, o seguinte, tudo que tiver ao nosso alcance para a gente retirar de maneira que nossa geração cumpra aquilo que estava tipologicamente na geração de Daniel, né? Porque lá a geração que venceu Babilônia, né? Lá que está o paralelo entre Daniel 3 e Apocalipse 13, né? Ali vai ver levantar de uma imagem, né? Daniel 3 levantou uma imagem, Nabucodonosor, Babilônia levantou uma imagem, ela ia de encontro, um decreto que ia de encontro à lei de Deus, que no caso ali era o segundo mandamento, nós vamos ter com relação ao quarto mandamento, né? Daniel, irmãos, ele glorificou a Deus, ele deu glória a Deus, ele cumpriu a primeira mensagem angélica no capítulo 1, quando ele disse, quem determina a minha porção diária é o meu Criador. Não é o rei, que a expressão hebraica ali determinou o rei a ração diária, a porção diária. O Jacques Docan diz que é a mesma que está lá em Gênesis, quando Deus determina a nossa porção diária. Daniel glorificou a Deus no seu corpo, né? Adorou ao Criador, porque pegou aquilo que o Criador disse para comer, ele comeu. E ele aderiu à reforma de saúde. Por isso ele deu a primeira mensagem angélica. E essa reforma de saúde capacitou a mente dele. Lembra que ficou 10 vezes mais douta? 10 vezes mais inteligente? Capacitou ele para, no capítulo 2, ter o espírito de profecia e proclamar a segunda mensagem angélica. Caiu a grande Babilônia. Ele disse lá, olha, Nabucodonosor, você é a cabeça, mas depois a gente vai vir um outro reino. E nós sabemos que o outro reino... Oi? Perdão? Nós sabemos que o outro reino foram os medo-persas, liderados por Ciro, que é um tipo de Cristo, né? Então ele anunciou também a volta do Senhor. E no capítulo 3, Babilônia irada, porque foi anunciada a queda dela, levantou uma imagem, e aí, irmãos, aqueles 3 jovens deram também a mensagem, não adorem a besta, não adorem a sua imagem. Eles permaneceram firmes. A gente está vendo que é uma sequência. No capítulo 4, os pecados da Babilônia atingiram o céu, alcançaram o céu. Lembra, a árvore alcançou o céu? É a mesma expressão que está lá em Gênesis 11. Os homens fizeram uma torre para alcançar o céu, né? Novamente, esse mundo, os pecados desse mundo de Babilônia mística, vai alcançar os céus. Tudo começou com a reforma de saúde, né? As reformas que têm que ser feitas, né? Então, irmãos, tudo que inibir o teu lobo frontal, tudo que atrapalhar você, Deus executar em você, isso que fez Daniel, te tornar inteligente, capaz de entender os textos, né? Açúcar, música ritmada, café, estimulantes, né? Todos os estimulantes, né? Hoje nós temos uma droga tremenda também, chamada glutamato monossódico, realçador de sabor, que excita as papilas gustativas, né? E está em tudo, todos os alimentos são conservados, todos os industrializados, porque é o conservante mais barato que tem. E é sal, né? É o sal mais pobre, é o sal mais maléfico. Ellen White fala do sal e do açúcar, né? Então está na hora da gente voltar aos marcos antigos do adventismo, né? Cortarmos tudo aquilo que a gente sabidamente sabe é uma redundância, que a gente sabidamente conhece
prejudicial à nossa mente. Eu comecei falando na segunda-feira, é uma batalha pela nossa mente, irmãos. Quem vai reinar no trono do nosso coração? Começou com a batalha da mente com Adão e Eva, vai terminar com a batalha da mente. A quem nós adoramos, a quem nós obedecemos. Satanás não importa se ele está te enganando, ludibriando, desde que você obedeça a ele. Mesmo que você fale, é involuntário, eu não sabia. Então, nós vamos responder por toda a luz que poderíamos ter e que não temos, porque a nossa mente está entorpecida. Então, Deus quer que a gente retire tudo que impede os canais de comunicação dele, do Santo Espírito. Nós vamos precisar demais da comunicação do Santo Espírito. O irmão Fernando Lucas fala da maestria mental, né? Quando ele trata de alimentação. A maestria mental é ter a mente de Cristo, a mente de Daniel, irmãos. E Deus pode. Eu estou falando para vocês, alguém que quando chegava no pôr do sol, eu ficava com medo que alguém... Eu ficava lembrando de alguém, tentando procurar um verso bíblico, porque tinha que falar um verso bíblico, e se alguém falasse um verso bíblico na minha frente, eu disse, puxa, matou aqui. Dificuldade para memorizar que eu tinha, eu sou um pouco dislexo, e tudo para estudar eu tinha que estar... Todos os livros eu leio geralmente 2 ou 3 ou 4 vezes o mesmo livro. Agora, do Espírito de Profecia, a Bíblia, não. Aí eu já leio mesmo várias vezes os livros do Espírito de Profecia para poder fazer aquilo que foi orientado a gente. Cavar fundo na mina do tesouro, criar raízes ali. Então, estudem a palavra de Deus, tomem tempo para estudar a palavra de Deus, confiem na misericórdia de Deus, que Ele cura. Ele fala assim, meu povo, lá em 2 Crônicas 7, 14, confesse e humilhar, buscar, confessar, né, se arrepender dos seus maus caminhos, se converter, eu sararei. Deus vai sarar a nossa memória, Deus vai sarar o nosso raciocínio, a nossa mente, a nossa saúde física. Ele quer nos restaurar, irmãos. Para a honra e glória dele, ele quer nos restaurar. Ele pode, confia nele. Não fique exacerbado. Eu conversei com uma irmã outro dia aí. Não fique ansioso. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer tudo certinho. Faça o seu melhor. Confie na graça de Cristo. Na graça que perdoa, na graça que vai fazer superabundar aonde abundou o pecado. Né? Nós abundamos no pecado. Eu estou há 41 anos batizado. Abundei no pecado na igreja, fazendo coisas erradas que me destruíram, e Deus restaura, irmãos. Ele é misericordioso. Ele restaura. Confiem na graça de Deus, naquele que pode executar o querer e efetuar, que vai completar a boa obra que começou. As promessas estão lá, se apropriem das promessas de Deus. Tomem a Deus na sua palavra, ele adora. Ele colocou lá em Zacarias 4, lá, ele colocou, provai e vede, fazei prova de mim, né? Obedeçam e façam prova de Deus. E reclamem de Deus, Senhor, eu quero entender a tua palavra. Me dê profundidade, restaura, me perdoe, chore diante de Deus, irmãos, como uma criancinha chora pedindo e insistindo com o pai. Tá bom? Deus abençoe vocês nesse dia. Amém. Vamos olhar para Cristo. Anunciai pelas montanhas
Amém. Vocês estão de Jesus, amém, irmãos? É o caminho estreito. Que Deus abençoe, irmão Marcelo. Até amanhã. Até amanhã, amados irmãos. Deus abençoe o dia de todos, amém? Amém. Até amanhã, pessoal.